Desde o início da vida na Terra, um processo silencioso e invisível molda nosso planeta. Ele transforma a luz em energia, cria oxigênio e alimenta todas as cadeias alimentares. Sem ele, simplesmente não existiríamos. Esse fenômeno chama-se fotossíntese. E aqui, no coração da floresta, ela acontece a cada segundo, sustentando a vida. Se você olhar para essa folha, pode pensar que ela está apenas parada captando luz, mas na verdade, agora mesmo está acontecendo uma transformação química incrível. Dentro da folha existem pequenas estruturas chamadas cloroplastos. Elas são como pequenas placas solares capazes de absorver energia que a planta utiliza para o seu crescimento. A fotossíntese acontece em duas grandes fases. Primeiro, a luz do sol é capturada e utilizada para quebrar moléculas de água, liberando oxigênio. Depois, o carbono presente no ar é convertido em glicose, o qual a planta usa para seu crescimento. E esse oxigênio? Bom, ele é liberado no ar, tornando possível a nossa respiração. A energia gerada pela fotossíntese não alimenta apenas as plantas, mas alimenta toda a floresta. Os herbívoros, como essa formiga, se alimentam das plantas, absorvendo a energia contida nelas. Posteriormente, o predador dessa formiga irá se alimentar dela, assimilando junto a energia anteriormente absorvida, e assim por diante. Ou seja, toda a cadeia alimentar se inicia aqui, com a luz do sol sendo convertida em energia química dentro das folhas. Porém, como esse processo se dá dentro da folha? Como ele ocorre detalhadamente? O processo de fotossíntese ocorre em duas grandes etapas: a fase fotoquímica e a fase bioquímica. A fase fotoquímica, também conhecida por fase clara, ocorre nos tilacoides dos cloroplastos e tem como principal objetivo produzir ATP e NADPH, que serão utilizados na fase bioquímica. Essa fase tem como protagonista dois complexos proteicos chamados fotossistema 1 e fotossistema 2. O fotossistema 2 é o primeiro a entrar em ação, sendo responsável por absorver os raios de luz irradiados no comprimento de ondas específicas. A energia luminosa, ao ser captada, irá excitar os elétrons de clorofila. Ao mesmo tempo, para repor os elétrons perdidos anteriormente, ocorre a fotólise da água, uma reação que quebra moléculas de H2O para fornecer novos elétrons. Nesse processo, o oxigênio é liberado como subproduto para a atmosfera. Os elétrons energizados viajam por uma cadeia transportadora de elétrons. Durante esse transporte, os elétrons perdem energia, que é utilizada para bombear prótons do estroma para o interior do tilacoide, criando um gradiente de prótons. Esse gradiente é essencial para a síntese de ATP, que ocorre através da fotofosforilação acíclica. A enzima ATP sintase permite que os prótons fluam de volta para o estroma, e essa movimentação fornece a energia necessária para converter ADP mais fosfato em ATP. Após perder energia na cadeia transportadora, os elétrons chegam enfim ao fotossistema 2, que então absorve luz num comprimento diferente do fotossistema 1 e excita novamente os elétrons, que são transferidos para outra cadeia transportadora. Os elétrons são então captados pela enzima NADP+, redutase, que os transfere para a molécula NADP+, reduzindo a NADPH. Além da via principal que vimos há pouco, existe uma via alternativa chamada fotofosforilação cíclica, que ocorre quando há excesso de NADPH e necessidade de mais ATP. Nesse caso, os elétrons do fotossistema 1 retornam para a cadeia transportadora ao invés de formar NADPH, passando pelo citocromo B6F e contribuindo para a síntese adicional de ATP sem a produção de NADPH ou a liberação de oxigênio. A
fase bioquímica, regida pelo ciclo de Calvin-Benson, ocorre no estroma dos cloroplastos e não depende diretamente da luz, mas utiliza os produtos da fase anterior. O ciclo começa com a fixação do CO2, mediada pela enzima rubisco, formando um composto instável de 6 carbonos, que rapidamente se quebra em duas moléculas de 3 fosfoglicerato, cada uma com 3 carbonos. Essas moléculas sofrem reações de redução, utilizando ATP e NADPH, para gerar gliceraldeído 3-fosfato, um precursor da glicose e outros açúcares. Por fim, ocorre a regeneração da rubisco, necessária para manter o ciclo funcionando. Esta regeneração utiliza grande parte do G3P sintetizado anteriormente. A outra parte é utilizada para formar compostos orgânicos e armazenar energia. Porém, há variações do processo fotossintetizante. Plantas encontradas em ambientes quentes e secos se adaptaram para evitar e minimizar a perda de água. Essas adaptações são o ciclo C4 e o metabolismo CAM. As plantas C4, como o milho, não fixam carbono com a rubisco, de forma direta. Ele primeiro se liga ao fosfenol piruvato, formando um composto de 4 carbonos. Após isso, é transportado até as células do feixe vascular, onde o CO2 entra no ciclo de Calvin, minimizando a fotorrespiração. As plantas CAM, como os cactos, abrem os estômatos à noite e fixam carbono durante o período noturno. Ao dia, fecham os estômatos e conseguem realizar o ciclo de Calvin sem a necessidade de abrir os estômatos, minimizando a perda de água. Mas não é só na Terra que isso acontece. Nos oceanos, as algas conhecidas como fitoplânctons também realizam o mesmo processo e são responsáveis por cerca de 70% do oxigênio que respiramos hoje. Isso significa que cada respiração nossa depende diretamente da fotossíntese, seja na floresta ou no mar. A fotossíntese não é apenas um processo químico, é um lembrete de que a vida na Terra depende do equilíbrio e cabe a nós protegê-lo. Mas ainda há esperança. Cada árvore plantada, cada floresta preservada, ajuda a manter esse ciclo funcionando. Então, enquanto houver verde, haverá vida.